Oi, gente, sou Camila Claudina, professora de língua portuguesa e redação para concurso público, e hoje eu vim dar continuidade a mais uma das partes, na verdade, na parte 2, na parte de concordância verbal, que eu sempre digo que é um dos assuntos mais importantes e que mais cai em provas de concurso, certo? Independe de banca, teve algumas coisas que eu já abordei, na verdade, duas regras, certo? Que eu já abordei na temática 1, que foi no módulo 1. Agora eu já vou dar outras regras, certo? A parte de concordância, elas são 24 regras, tranquilo? Se não me engano, são 24. Mas o que acontece? Eu não ia trazer muita coisa para vocês se entupirem de concordância, muita coisa que as bancas não costumam cobrar. Então, o que eu fiz? Eu selecionei algumas regras, certo? E trouxe para vocês. Até porque, né, língua portuguesa eu já sei que não é tão fácil, certo? De você aprender. E para não ficar basicamente o quê? Leitura de slide, certo? Que é o que eu tenho mais pavor. Eu tenho pavor do professor que lê slide. Ai, meu Deus do céu. Certo? Então, para não ficar uma leitura muito de slide, não dar sono e tal, porque eu já sei que é complicado não ter sono, mas para não dar sono, para não ficar muito chato, certo? Então, o que eu fiz? Eu trouxe as principais coisas que eu acredito serem necessárias, uma atenção muito maior, certo? E aí, eu coloquei no PDF bem bonitinho lá, todas as regras, certo? E além das regras, eu coloquei também 10 questões. Claro que a gente vai fazer algumas questões aqui, mas lá eu coloquei mais questões e todas as questões comentadas, certo? Então é muito importante que você, após acabar essa aula, eu não sei se vai ficar nesse módulo 2 só, se eu vou conseguir dar tudo, ou se eu vou fazer um outro módulo, mas pelo menos o do módulo 1, que foi concordância verbal. Minha gente, aquilo dali tá muito bom, certo? E é uma temática muito importante que você precisa analisar bem minuciosamente para que você não chegue a errar em prova. Aquela primeira parte é uma parte que cai muito em prova, certo? E hoje vocês sabem que prova de concurso público está no nível lá em cima. Então é necessário que você aprenda aquelas duas regras, certo? Foi a regra geral que eu dei, onde você encontra o verbo, procura o sujeito e faz a concordância. E a gente também tem a parte da temática do que, né? A morfossintaxe do que, certo? Na parte de concordância. Como é que ele vai atuar, como é que o verbo vai atuar, quando tiver o que vai acontecer, certo? Então, é muito importante, lá você vai aprender. Vai ter algumas regras que eu vou dizer, minha gente, decora só, tá? Mas tem regras que você vai precisar praticar para poder absorver o conteúdo. Absolver, na verdade, o conteúdo, né? Mas o que acontece? Hoje eu vou dar um pouquinho, certo, a mais da parte de concordância verbal e eu espero muito que você entenda bastante, certo? Porque é um dos assuntos mais cobrados em prova. Então vamos lá, para não ficar muito conversando de balalaia, né? Vê só, a primeira regra que eu quero trazer para vocês é essa de concordância com expressão de que, de sentido de partitividade. Vocês lembram que eu falei lá atrás, na relação do que, lembra? Que o que ele não vai concordar, tal, você tem que concordar com quem? Você precisa concordar com o núcleo do sujeito, certo? Mas o que acontece? Quando eu tenho expressões como a maioria de, grande parte de, grande número de, certo? É necessário que verifique, na verdade, que o verbo ele tanto pode ir para o singular quanto para o plural. Por quê? Porque ele vai dar um sentido de partitividade. Ou você vai para a regra geral, que é o quê? O verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito, e a gente sabe que o núcleo do sujeito não pode estar preposicionado. Então, quando eu trago aí a maioria das pessoas, é só você procurar a expressão que não está o quê? Preposicionada, que vai ser a palavra maioria. Tranquilo? Então, é basicamente isso. Quando eu tenho a expressão a maioria de, grande parte de, grande número de, a gente vai ter uma expressão partitiva. E aí, na regra geral, o verbo ele pode ficar no singular fazendo concordância com o núcleo do sujeito que não pode estar preposicionado, certo? Quando eu digo assim, a maioria das pessoas, perceba que o núcleo do sujeito precisa ser a maioria, porque ele não vem preposicionado, já pessoas não pode ser o núcleo do sujeito, porque ele vai vir preposicionado ali na oração. Tranquilo? Então, é basicamente isso. Ou o verbo ele vai ficar no singular fazendo concordância, certo? Com a palavra, com o núcleo do sujeito, ou ele vai trazer aí a relação de se dá uma ideia de partitividade, então ela dá uma ideia de pluralidade, certo? Então ele vai
trazer essa relação de concordância com o termo do plural, que não o termo do plural, mas sim o sentido de partitividade que dá a entender que é um modo plural. Tranquilo? Então, o verbo ele tanto pode ficar no singular quanto no plural quando você tiver essas expressões partitivas. Grande parte de, a maioria de, certo? Ou grande número de. Então, isso aí é para se decorar, tá? Decora. Não precisa aprender nada aqui, não. É só decorar. Toda vez que tiver regra partitiva, verbo no singular ou no plural, não influencia em nada. Mas aí, quando eu tenho concordância com expressões mais de, menos de, cerca de, o verbo ele vai precisar fazer uma concordância com o numeral. Então, se eu tiver um numeral 1, certo? Eu vou ter que colocar o verbo no singular. Já se eu der a entender que é mais de 1, aí eu já vou ter que colocar o verbo no plural. Então, o verbo aí, na verdade, ele vai precisar fazer essa concordância, essa relação, certo? De concordância com o numeral e não com a expressão. Lembra? Lá em cima, na ideia de partitividade, ele vai fazer a concordância com a expressão. Aqui embaixo, não. Ele vai ter que fazer a relação de concordância com o numeral que foi estabelecido na oração. Então, perceba quando eu digo aqui mais de uma mulher, perceba que ele precisa fazer a concordância com a expressão uma, que vai ser o numeral, certo? E a partir daí o verbo ele vai ficar no singular, como aconteceu aqui com quis trocar. Já quando eu tenho duas pessoas, perceba que agora eu dou um sentido de pluralidade. Então, a partir disso, aí o verbo vai para o plural. Tranquilo? Então, uma mulher quis, certo? Trocar. E duas pessoas quiseram trocar, certo? Então, perceba que modo plural, modo singular. Outra coisa bem interessante, certo? Que eu vi a banca CESP e Sebrasp cobrar, que, na verdade, ela nem cobrou assim na relação de concordância. Ela cobrou mais na parte de crase. Até porque a gente vai chegar lá, certo? Mas um dos casos de crase facultativa são nomes próprios femininos. Mas aí, quando a gente pensa em nome próprio, a gente acha, certo? E a gente só assemelha e só identifica ele como se fosse só nome de pessoa, nome de cidade, nome de país, certo? Mas isso não acontece. Então, o que foi que eu vi a banca CESP cobrando? Ela cobrou, certo? Perguntando se a expressão, se a palavra, na verdade, compesa, era um nome próprio. E aí, compesa é um nome próprio? Quando eu falo de nome próprio, eu quero falar de quê? Que é um nome próprio de uma coisa, certo? Perceba que eu tenho aqui uma caixinha. Essa caixinha aqui, como eu disse a você, ó, é caixinha para me guardar as besteiras, minhas joias, certo? Mas quando eu digo aqui, ó, caixinha, certo? Eu já remeto a essa caixinha. Mas se eu falar para você caixinha, você já vai imaginar outro tipo de caixinha, certo? Que tem na sua casa ou que tem em algum lugar. Então, perceba que quando eu falo o nome caixa, eu vou remeter a uma coisa diferente da sua. Então, caixa não vai ser um nome próprio, certo? O nome próprio é um nome estabelecido para você. Exemplo, meu nome é Camila, certo? Existem outras Camilas? Claro que existe. Mas nenhuma é igual a princesa aqui, certo? Então, perceba que o quê? O nome próprio é um nome estabelecido. Vou dar outra coisa. Pernambuco, certo? Que é o estado que eu falo. Pernambuco é o nome do meu estado. Existe outros estados no país? Existe. Mas o que acontece? Nenhum é chamado de Pernambuco. Tranquilo? Existe Caruaru, que é a cidade que eu falo. Caruaru, claro que existe. Tá em Pernambuco, né? Assim, a região do Agreste. Certo? Na região aqui do Agreste. Já é uma ajudinha aí para vocês que estão estudando geografia. Eu falo de Caruaru, certo? Caruaru é a quarta cidade mais populosa de Pernambuco. Se não me engano, é quarta populosa. Se não me engano, é isso. Saiu esses dias, até eu estava estudando esses dias. Mas se não me engano, eu estava vendo uma notícia, na verdade. Que é a quarta mais populosa. Primeiro Recife, depois Jaboatão, aí tem Petrolina e depois Caruaru. Eu acredito que era assim. Mas Caruaru, certo? É uma cidade muito... de onde eu falo, certo? Voltando. Mas o que eu queria trazer para você, que é um nome próprio. Até porque você não enxerga o nome Caruaru em outro local, certo? Existe o nome Caruaru? Existe o nome de uma cidade. Mas não existe outra cidade no Brasil com o nome Caruaru, certo? Não existe outra cidade com o nome São Paulo. Tranquilo? Porque quando eu falo São Paulo, você já imagina, peraí, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Então, perceba que eu tenho aqui o quê? Nomes próprios. Camila, isso vai remeter só a isso? De jeito nenhum.
O que é que eu quero remeter a você? Quando eu penso em compesa, eu penso apenas em uma coisa própria ou eu penso numa pluralidade? Quando eu penso em compesa, eu penso numa companhia que faz alguma coisa com água, certo? Eu não sei se é do governo, que bexiga é, mas eu sei que mexe com água, certo? A gente paga lá a taxinha da compesa para ela estabelecer água para a gente. Então, basicamente, isso acontece a mesma coisa com você quando eu falo compesa? Claro, né? Porque a Compesa já é uma companhia, uma companhia que já traz essa relação de quê? Que já é para mexer com isso. Então perceba que o nome Compesa lá é sim o nome próprio feminino, certo? Então, ó, o que é que a regra diz para você? Que quando a gente tiver os nomes próprios, certo? Se ele vier acompanhado de determinante, o verbo ele vai ficar no plural concordando com o determinante, se o determinante estiver no plural. Se ele não tiver no plural, certo? Ele vai concordar no singular. Mas e se eu não tiver determinante, Camila? Aí ele não vai fazer concordância, na verdade ele vai ficar no singular, certo? Mas o que acontece? Aí eu trago para você o que é determinante que você deveria saber, certo? Que eu já falei disso umas 500 vezes. Determinante é o artigo, certo? Lembra do artigo que ele define, faz isso, aquilo outro. Lembra dele? Pronto. O artigo ele é chamado de determinante, certo? Porque ele vai determinar, ele vai trazer um sentido apropriado para alguma coisa. Então, perceba aí que Estados Unidos, a gente já imagina, né? O país dos Estados Unidos. Mas o que acontece? Se a gente tiver a expressão apenas Estados Unidos, o verbo ele vai ficar no singular, certo? E se eu tiver a expressão já, tá vendo que ele já vem acompanhado aí do determinante, os Estados Unidos. Então, perceba que se tem determinante, o verbo ele vai precisar fazer concordância com o determinante, que vai ser o artigo os aí, certo? Então, são 3 regras principais, certo? Que bem influenciáveis, que a banca pode chegar a cobrar. Mas são aquelas regras que você precisa só decorar. Então, são aquelas regras que você, decorando, você desenrola tranquilo, certo? Então, vamos lá, passar o slide, né? Próximos. Vamos lá. Expressões como um dos que, quando o sujeito for formado por sinônimos, certo? Que são sinônimos, palavras parecidas, isso mesmo. E quando o sujeito for formado por graduação, certo? Ou enumeração, o verbo fica no singular ou no plural. Então, toda vez que você tiver o quê? Um sujeito composto, mas que esse sujeito composto ele for formado por palavras sinônimas, certo? Ou por uma graduação ou enumeração, o verbo ele tanto pode ficar no singular ou no plural. Vou dar um exemplo. Ele foi um dos que mais contribuiu. Perceba que aqui eu tenho o quê? A expressão um dos que, certo? E esse sujeito aqui, ele está trazendo o quê aqui? Eu posso fazer a concordância com ele, lembra o núcleo do sujeito, ou eu posso fazer concordância com a expressão um dos que, certo? Porque quando eu digo um dos que, eu tô trazendo essa relação de quê? De pluralidade, né? Assim, se eu digo assim, eu sou uma das professoras que, então perceba que eu tenho uma das que. Quando eu faço uma das que, eu tô dizendo que eu sou uma entre várias. Então perceba que eu posso fazer a concordância, a mesma coisa lá é bem parecido com o de lá de cima, certo? A maioria de, que é uma ideia de partitividade. Um dos que, certo? Eu posso trazer a relação de concordância com a expressão um, certo? E aí o verbo fica no singular, ou, que vai ser o núcleo do sujeito, ou eu posso trazer essa realidade de quê? De que se dá uma ideia de pluralidade, o verbo também ele pode ser passado para o plural, certo? Então, eu posso ficar tanto no singular quanto no plural. Quando eu digo assim, ó, preguiça e lentidão, perceba que quando eu digo que quem tem preguiça, na maioria das vezes são lentos. Então, são palavras sinônimas, e aí o verbo ele pode fazer concordância com o mais próximo, no modo singular, ou no modo plural, com os dois termos. Mesma coisa acontece com um mês, um ano, uma década. Perceba que é uma enumeração por degradação, por graduação, certo? É uma enumeração. A gente vê o mês, o ano e a década. E aí, de poder não supriu, certo? Então, perceba aí que eu posso trazer o verbo concordando com o mais próximo, que vai ser uma década não supriu, ou eu posso dizer supriram, certo? E aí eu vou estar trazendo essa relação de concordância
com todos os termos. Então, são expressões, certo? Que é necessário que você decore, até porque caiu uma questão em 2018 e 2016 na Polícia Militar de Pernambuco, o Banca UPNET, certo? Ela cobra essas expressõezinhas partitivas, tal, ela gosta muito disso. E a Banca SESC Sebrasp, ela tem muito pantinho de fazer o quê? De pega, ela coloca lá, vamos supor, ele foi um dos que contribuiu, ponto. Aí ela faz, na linha tal, parágrafo tal, não sei o quê, ela pega e diz que o verbo contribuiu poderia ser mudado, poderia ser alterado poderia ser colocado no plural para ficar substituíram, mudando sentido e correção, certo? E aí, se você não souber da regra, você vai dizer que muda sentido, mas na verdade, nesse caso aqui, nem vai mudar o sentido e nem a coerência, certo? Então, o Banco PNET, ela vai cobrar ali mesmo e vai perguntar se está certo ou se está errado. Ou, certo? Se a Banca CESP cobrar, ela vai perguntar se trocar contribuir por contribuir, se faz mudança de sentido ou de coerência. Se você tiver uma dessas regras, que o verbo ele pode ser posto no singular e no plural, não vai alterar para a Banca CESP nem sentido e nem correção, certo? E se uma das regras for essa, certo? Porque a gente sabe que o verbo ele só fica no singular ou no plural. Não tem meio termo ou um termo além disso. Então, se a Banca UPNET ela colocar qualquer uma dessas regras que o verbo ele pode ficar no singular ou no plural, sempre vai estar certa. Foi assim que caiu, na verdade, em 2018, certo? Eu vou mostrar para vocês. Porque não tem outro meio do verbo ficar. Ou ele fica no singular ou ele fica no plural. Então, independente de como a banca coloque lá, tá certo. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Se ela cobrar, certo? Se a Banca UPNET cobrar a partir dessas regras, não tem as regras que o verbo pode ficar no singular ou no plural, pronto, decore elas. Se a Banca UPNET cobrar, vai ser a certa, a alternativa certa. E se a CESP cobrar, nunca feito a alteração do verbo no singular pelo plural, ele nunca vai fazer alteração nem de sentido e nem de coerência. Tranquilo? Então, é basicamente isso, é bem facinho, é só para decorar, certo? Então, vamos lá. Ó. Se o sujeito for um substantivo coletivo, certo? Lembra que coletividade, ele dá a ideia de quê? De que eu tenho mais de alguma coisa. Mas lembrando que os substantivos coletivos precisam ser coletivo de alguma coisa. Exemplo. Se eu falar cardume, não existe cardume de pessoas, não existe cardume de bois, não existe cardume de abelha, certo? Cardume é de peixes. Então, perceba que quando eu digo substantivo coletivo, é diferente da expressão apartitiva, que dá a ideia de pluralidade, certo? Ó, foi o cardume mais lindo que já vi. Embora a expressão dá a ideia de plural, até porque é um substantivo coletivo, mas o verbo, ele precisará permanecer no singular. Por quê, Camila? Porque ele vai precisar fazer concordância com o núcleo do sujeito que foi colocado. Certo? Ele não quer saber do sentido, ele quer saber da palavra que foi escrita ali, certo? Então, perceba que, se eu disser o cardume mais lindo, então perceba que o cardume está no singular, por mais que dê ideia de pluralidade, de coletividade, não importa para a banca, você vai precisar colocar que o verbo precisa ir para o singular, por quê? Porque ele vai ter que concordar, na verdade, com a palavra que foi posta ali e não com a ideia de pluralidade ou de coletividade que ela traz. Tranquilo? Outra se a oração estiver na voz passiva, o sujeito fica na indeterminado, por isso o verbo fica no singular. Está aí, na verdade, certo? Essa daqui e essa bebê aqui, ó. Se o verbo vier acompanhado de pronome acusador, deverá concordar com o sujeito. Isso aqui e essa daqui são coisas muito importantes, principalmente que você, na verdade, já deve saber, certo? Para fazer a identificação do quê? Do se. A partir do momento que eu consigo fazer a identificação do se, que eu dei lá na morfossintaxe do se, certo? Eu acredito que umas 3 ou 4 aulas anteriores, eu dei para você e dei lá o esqueminha bem bonitinho de como é que você vai conseguir saber que tipo de se, que tipo de partícula se está ali empregada no contexto. Então, para que você consiga entender essas duas regras de concordância, quando a gente entrelaça com a parte do se, é muito necessário que você consiga fazer a identificação do se,
certo? Por quê? Porque quando eu vou trazer essa relação de voz passiva analítica, voz passiva sintética, você pode não entender bosta nenhuma. Mas quando eu trago a relação de que você consegue identificar que tipo de se é, você vai conseguir verificar e saber se o verbo ele vai pro singular ou se ele vai pro plural. Tranquilo? Então é basicamente isso. Quando eu digo assim, ó, se a oração estiver na voz passiva, o sujeito ficará indeterminado. Eu não preciso saber o que é voz passiva, ou melhor, na verdade eu já dei isso em verbo, certo? Mas você não precisa lembrar. O que você precisa saber aqui é saber fazer a identificação de que esse sujeito estará indeterminado. A partir do momento que eu sei que esse sujeito vai estar indeterminado, então esse sim não pode ser partícula passiva-dura, certo? Porque se está indeterminado, então não tem o sujeito, eu não tenho o agente. Então, se eu não tenho, só pode ser um índice indeterminado do sujeito. E a partir do momento que eu tenho um índice indeterminado do sujeito, a gente sabe que não vai existir o quê? Concordância, não é assim? Por quê? Porque se o verbo, na regra geral, ela vai fazer concordância com o sujeito, certo? Desculpa, se o sujeito, na regra geral, ele vai fazer a relação de concordância com o verbo. Então, a gente precisa saber essa relação de pluralidade, certo? Ou de singularidade para poder fazer a concordância. Mas vamos supor, e se eu não tenho o sujeito? A gente faz o quê? Deixa o verbo no modo normal dele, na terceira pessoa do singular. Então, é basicamente isso. Por quê? Se eu tiver um se, deixa eu até voltar aqui pro slide, certo? Nesse aqui, ó. Se eu tiver um se, e esse se for uma partícula passivadora, ele vai ter sujeito, mas não vai ter agente. E aí, a gente vai ter o quê? O sujeito. Então, o verbo, ele vai precisar fazer concordância com o sujeito aqui, que no caso vai ser casas. Camila, como é que eu faço a identificação do sujeito? Procura o verbo, pergunta quem ou quem, você vai saber quem é o sujeito. Perceba que quando eu digo aqui, quem é que necessita-se de vendedores? Aí a pergunta que eu faço é quem necessita-se de vendedores e você vai me responder que é o... Isso mesmo, alguém, que é o pronome indefinido. Então perceba que a resposta é um pronome indefinido, certo? Além disso, o sujeito vai ser indeterminado e além disso você vai ter um índice determinado do sujeito. Veja como as coisas vão entrando. Peraí, Camila, então quer dizer que toda vez que eu tiver um se, certo? Como índice determinante do sujeito, ele não vai para o plural, porque ele não vai fazer relação de concordância, e que, além disso, quando eu perguntar quem ou o que é o verbo para encontrar o sujeito, a resposta vai ser um pronome indefinido. É isso mesmo, certo? Então, quando eu tiver um se, índice determinante do sujeito, o verbo ele precisa ficar no modo singular, ele não vai fazer concordância, ele não vai para o plural. Por quê? Porque eu não vou ter sujeito. Então, se eu não tenho sujeito, o verbo ele vai ficar no singular, certo? Terceira pessoa do singular. Já quando eu tiver sujeito, que é quando o se ele for um pronome apassivador, a gente vai fazer a relação de concordância com o sujeito normalzinho, como regra geral. Tranquilo? Além disso, quando o sujeito ele for composto, o verbo ele vai ficar no plural. Lembrando que isso só vai acontecer quando eu tiver depois do sujeito, certo? Aqui eu tenho uma regra geral, que é a regra normal. Na verdade, é a regra direta, não. É a forma direta da oração, certo? Quando eu tenho uma forma direta da oração, que vai ser o quê? Vai ser sujeito, verbo e complemento. Toda vez que eu tiver nessa mesma regra, tá? Quando eu tiver sujeito, verbo e complemento, a gente vai ter aí que o quê? O sujeito, ele vai precisar ficar no plural, porque eu vou ter um sujeito composto. Eu vou ter 2 núcleos ou mais núcleos de sujeito. Então, perceba aqui no exemplo, diz assim, o homem e a mulher malharam. Então, obrigatoriamente, esse verbo aqui, ele precisa concordar com o homem e com a mulher, porque é um sujeito composto. Mas, Camila, e se não vier na forma direta, que é sujeito, verbo e complemento? Aí a gente agora pode fazer o quê? Ou o verbo ele vai concordar com o mais próximo, ou ele vai concordar com os 2 termos. Então, perceba que eu poderia dizer malharam o homem e a mulher, fazendo concordância com a pluralidade, porque eu tenho 2 termos aqui. Ou eu poderia dizer malhou o homem e a mulher, porque o malhou aqui ele poderia ficar no singular, fazendo concordância apenas com a expressão o homem. Tranquilo? Então, são regras para que você decore. Essa parte aqui do se é necessário que você saiba identificar. Como é que eu vou identificar? Fazendo questões, certo? Faça questões, pega o caderninho lá de questões, coloca lá no caderno de questão, certo? E dê analisada, faça muita questão, porque é muito necessário para que você consiga acertar, certo? Isso aqui costuma cair com muita frequência. Tranquilo?
Já agora a gente vai ver, certo? Essa parte do verbo ser, indicando tempo ou distância, vai concordar com o seu predicativo. Essa parte aqui é muito importante, porque na regra geral, eu trouxe para vocês que o verbo ele vai fazer concordância com quem? Com o sujeito, né? Assim, o modo que o sujeito estiver, o verbo ele vai concordar em número ou em pessoa. E além disso, eu falei que quando o verbo ele não tem o que? O sujeito, certo? Ele tem que ficar no modo normalzinho dele, que é na terceira pessoa do singular. Porém, o que acontece? Tem dois verbos, certo? Que eles podem ficar no plural sem sujeito. Que é qual? O verbo ser ou o verbo estar. São os dois verbinhos de ligação, certo? Mas, na verdade, aí ele não vai estar indicando só o estado. Ele vai precisar trazer a indicação de tempo ou distância. Quando o verbo ser ou estar estiver indicando tempo ou distância, ele vai poder ir para o plural, mas fazendo concordância com o seu predicativo, que vai ser o seu complemento. Então, se a banca perguntar para você, regra geral é verbo concorda com o sujeito, certo? Quando eu não tiver sujeito, o verbo na terceira pessoa do singular. Porém, tem exceção, a gente sabe que tudo, certo? Tem uma exceção, nada é absoluto, até porque quando a gente está estudando na parte até do próprio direito, ele diz lá, né? Quando a gente vê a banca cobrando lá, tal direito é absoluto, a gente já sabe que tá errado. É aquela coisa linda que quando a gente vê, acabou-se, certo? Mas existe essa exceção aqui, certo? Que o verbo ser e o verbo estar, quando eles dão ideia de tempo ou distância, o verbo ele vai poder ir para o plural quando ele fizer concordância com o seu predicativo. Camila, aí no caso, toda vez que eu tiver o verbo ser ou estar, ele sempre vai ter que aparecer no plural? Não, eu tô falando que ele vai concordar com o predicativo. Se o predicativo, vamos supor, o tempo são 6 quilômetros, perceba que eu dou ideia de distância, certo? Perceba aí que ele tá fazendo concordância, na verdade, com o numeral, que são 6 aí. Se é 6, então ela dá uma ideia de pluralidade, por isso que o verbo ser aí ele está no plural. Mas vamos supor que vai ser 1 quilômetro. Então, se é 1 quilômetro, eu preciso colocar que é 1 quilômetro, certo? São 2 horas, é 1 hora. Por isso que a gente nunca diz, né, que é 10 horas. A gente tem que dizer que são 10 horas, certo? Porque o verbo ele vai precisar fazer concordância com o seu predicativo. Tranquilo? Além disso, são 6 quilômetros já que até ali. Perceba que o verbo ser aqui ele está fazendo concordância, certo? Em relação aqui ao numeral, certo? Então, eles precisam estar no plural. Além disso, eu tenho aqui os verbos que vão indicar fenômeno da natureza. Por não possuírem sujeito, ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Toda vez que você tiver um verbo que vai indicar um fenômeno da natureza, certo? Ele sempre vai precisar ficar no singular. Por quê? Porque eles são verbos impessoais. Lembra, eu já falei sobre isso. Eles são verbos impessoais e esses verbos impessoais, eles não possuem sujeito, certo? Então, a partir do momento que eles não possuem sujeito, regra geral, quem não possui sujeito, terceira pessoa do singular. Tranquilo? Então, basicamente, ventou bastante essa noite. Perceba que o verbo é ventar, certo? Um verbo que indica um fenômeno da natureza, modo singular, bem bonitinho. Verbo haver, certo? Quando o verbo haver, eu já quero até cortar aqui, certo? Pessoal, essas duas regras você precisa colocar, eu acredito que no seu coração, certo? Essas duas regras caem demais. Acredito eu que para cada 10 questões que a banca CESP, o PENET cobre, certo? Sempre vai ter o verbo haver e o verbo fazer lá. Preste atenção no que eu tô falando. Verbo haver e verbo fazer, por mais simples e besta que mas todo mundo erra, certo? Então, preste muita atenção nessa parte, porque é uma parte que cai muito e que muita gente cai. Então, é aquela questão, certo? Que você não pode errar de jeito nenhum. Tranquilo? Então, o verbo haver, certo? Quando apresentar o sentido de existir, ele vai ser um verbo impessoal. Aí você me pergunta de novo, Camila, o que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não possui, isso mesmo, o sujeito. Então, você já tira a conclusão. Se é um verbo haver com sentido de existir, ele é impessoal, então ele precisa ficar como? No modo singular, né? Assim, ele não pode ir pro plural, porque quem não tem sujeito fica na terceira pessoa do singular. Certo? Então, há várias meninas nessa festa. Aí eu trago para você o quê? Se há várias, perceba que eu tenho o verbo haver com o sentido de existir e que
Aí você poderia dizer, mas Camila, ele não precisava concordar aí com a expressão várias meninas? Não, por quê? Porque ele é o verbo haver com sentido de existir e ele não pode ir pro plural porque ele é um verbo impessoal, certo? Mas aí você vai me perguntar, mas Camila, se eu colocar o verbo existir, que é o que a banca CESP mais cobra, se eu fizer a troca do verbo haver pelo verbo existir, aí ele precisa fazer a concordância, certo? Então vamos supor, isso cai muito, não, isso despenca em prol, certo? Se o verbo haver ele for trocado pelo verbo existir, você vai ter que procurar o referente para poder fazer a concordância. Exemplo, perceba que eu digo aí, há várias meninas nessa festa. Quando eu coloco o verbo haver com o sentido de existir, por mais que ele precisasse ficar no plural, certo? Mas ele é um verbo impessoal, então ele não pode ir pro plural, ele tem que ficar no singular. Porém, o que acontece? Se eu trocar o verbo haver aqui, certo? Se eu trocar ele pelo verbo existir, o verbo existir ele vai precisar ficar no plural, porque aí ele não vai ser impessoal. Então lembra, verbo haver com sentido de existir ele é impessoal, ele tem que ficar no singular, mas quando eu troco o verbo haver pelo existir, o existir ele não é impessoal. Então ele possui o sujeito, aí você precisa fazer a identificação do sujeito para poder concordar, regra geral. Tranquilo? Isso cai muito, certo? Isso cai demais. Como é que a Banco Penet cobra? Ela vai colocar o verbo haver no modo plural. Ela vai dizer assim, houveram várias meninas nessa festa. Modos plurais, certo? E vai dizer que tá certo. A gente sabe que tá errado, porque o verbo haver com sentido de existir, ele não pode pro plural. Porém, a Banco Penet, ela vai ou fazer isso, ou ela vai querer fazer troca do verbo haver, com sentido de existir, pelo verbo existir. Porém, quando acontece essa troca, a gente precisa procurar, quando fizer a troca pelo existir, precisa procurar o sujeito, porque se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo ele fica no singular. Mas se ele estiver no plural, certo? O verbo vai precisar ir para o plural, como acontece aí. Se eu trocar o verbo haver pelo existir, vai precisar ficar existiram várias meninas nessa festa. Por quê? Porque várias meninas é o núcleo do sujeito que vai precisar fazer concordância com o verbo existir. Tranquilo? Para não se alongar muito, para não ficar um bloco muito grande, eu vou dar uma pausa e já volto aqui para trazer mais regras de concordância verbal. Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.